Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. A carta começa assim, palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo que nos foi deixado como registro da tua vontade, para que a nossa vida se conforme à tua palavra, para que haja uma mudança, uma transformação em cada um de nós. Te pedimos mais uma vez, esta manhã, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, tua palavra que é alimento, que ela mude, que ela direcione a nossa vida. Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, pedindo tua graça, tua misericórdia, clamando pela unção de teu Espírito, que me capacite a ministrar tua palavra e haja proveito a todos nós essa manhã, que a tua palavra, ela faça aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Para isso entrego essa ministração em tuas mãos, orando com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, Pedro começa a sua segunda epístola trazendo uma mensagem para a igreja. A carta de Pedro não é direcionada a uma igreja específica, mas à igreja de Jesus, a todas as igrejas, é chamada uma carta universal. Paulo direcionou algumas de suas cartas a determinadas igrejas, como nós vemos na Bíblia, mas esta de Pedro é dirigida a todos os crentes de uma maneira geral. E a reflexão que ele faz aqui no início da carta é a respeito da nossa fé. Aquilo que há de mais importante em todos nós é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que nos salva. Foi ela e através dela, mediante a fé, que nós fomos reconciliados com Deus. E Pedro então começa a sua epístola fazendo uma reflexão sobre a fé, que é algo de fato muito importante. É a razão de nós estarmos juntos aqui, a razão de nós sermos igreja, termos sido perdoados, salvos pelo Senhor. E a fé é aquela que nos salvou, como diz a palavra de Deus. E o que Pedro diz aqui sobre a fé é que ela precisa ser acompanhada de algumas coisas muito importantes que precisam ser notadas na vida de um cristão. Somos salvos apenas pela fé. Como disse Paulo, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas como também diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então a fé precisa ser entendida num aspecto muito maior
do que apenas dizer eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, algumas coisas precisam ser evidenciadas na minha vida. Então, o que Pedro fala aqui é mais ou menos isso. E ele vai nos dizer sobre, em primeiro lugar, qual a origem da nossa fé. Isso também é muito importante. Depois ele vai falar sobre como ela vai se desenvolver. E depois ele vai dizer a consequência disso na prática de vida de cada um de nós. Então, começando pela origem da fé, o apóstolo Pedro, logo no primeiro versículo, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco, ou seja, junto com a gente, obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Há muitas pessoas que acham que a fé é algo que nasce de dentro de nós mesmos. Talvez é algo que até se transforme num tipo de obra, não é? Não, eu tenho fé, então Deus precisa me abençoar, porque não é a fé que agrada, eu tenho fé, não é? Eu sou cheio de fé, então é quase que uma obrigação de Deus me abençoar. Só que a Bíblia diz em vários pontos, e este é um deles, que a fé não tem origem em nós mesmos, que a fé é dom de Deus, diz a Bíblia. Então até a fé que eu tenho nele, foi ele que me deu. Isso parece muito contraditório, mas é a verdade da palavra. Então, não há mérito em nós, nem pela fé que temos, porque foi Deus que nos deu. E Pedro diz, vocês que junto conosco obtiveram fé. Nós obtivemos fé. Ela não nasceu de dentro de nós, mas nós a recebemos. E a fé em Jesus, a fé na justiça do nosso Deus e Salvador. Então, Pedro diz que essa fé foi distribuída a todos nós igualmente. Veja, ele se inclui. Vocês obtiveram fé juntamente conosco. Todos nós obtivemos fé igualmente aos apóstolos e a fé foi dada a todos nós de forma igual. Versículo 3 do texto, ele diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, veja, de graça, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, ele diz que a fé e as demais coisas e todas as coisas que nós temos hoje em Deus nos foram doadas, tem origem no poder de Deus, não no mérito de cada um de nós individualmente, não porque fizemos alguma coisa por merecer, mas tudo nos é dado gratuitamente. Salvação é graça, fé é graça de Deus sobre nós. Tudo isso é confirmado pelo apóstolo Pedro ao falar da origem da nossa fé. E no verso 4, pelas quais nos têm sido, mais uma vez, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então ele diz que a fé e todas as coisas que nos foram, mais uma vez, doadas, produzem em nós uma transformação. Pedro diz que aquele que tem fé, aquele que é igreja, aquele que de Deus recebeu todas essas coisas, se torna como que coparticipante da natureza de Deus. Como se Deus distribuísse a nós algo da sua própria natureza, restaurando a nossa imagem e semelhança que foi perdida com o pecado, como diz também a palavra de Deus. Então, todas essas coisas originadas em Deus, atuando em nossa vida, nos dando fé, nos dando presentes, promessas maravilhosas, tudo isso faz com que a gente mude a nossa natureza, da natureza terrena para a natureza divina. Conversão não é uma adaptação, mas é uma transformação. Não é uma mudança completa e radical. Não é a acomodação a um novo modo de vida, mas é uma transformação exercida por Deus. Ele é o autor e consumador, como diz a Bíblia.
É aquele que tem a origem e que tem o fim. É aquele que tem todas as coisas. Tudo isso Ele tem feito em nós, nos deu tudo o que temos as suas promessas e nos tornamos, portanto, coparticipantes de sua natureza. E tudo isso através do Espírito Santo que habita em nós. É como a Bíblia diz a respeito da nossa salvação. Nos dá uma nova criação e, segundo diz Pedro no último versículo que lemos, livrando-nos das corrupções e das paixões que há no mundo. Tudo isso vem de Deus. Fé, salvação, santificação, todo esse processo tem sua origem em Deus. Entendido isso, então, sabemos a origem da nossa fé. Sabemos que não temos mérito algum em relação à nossa situação atual. Somos crentes, somos salvos pela glória de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Você não é melhor do que ninguém por ser crente, porque você recebeu tudo isso de graça. Recebeu pela graça e pela misericórdia de Deus, e a fé que você tem em Deus foi Ele mesmo que te deu. E essa fé te ajuda, dando a você uma natureza transformada, que te faz resistir às paixões desse mundo. Deus trabalha na nossa vida pela nossa santificação. É o que nos diz o apóstolo Pedro. Mas a partir do versículo 5, como eu disse a você, além de falar da origem da fé, ele vai começar a falar do desenvolvimento dessa fé, que nós já entendemos, que não nasceu em nós e que veio de Deus. Então ele diz no verso 5, por isso mesmo, vocês, reunindo toda a vossa diligência, empenho. Veja, agora que você já sabe que recebeu de Deus todas essas coisas maravilhosas, agora reúna todo o seu empenho e associe com a sua fé algumas coisas. A fé você recebeu de Deus, a salvação você recebeu de Deus, a santificação Deus opera em você, a sua transformação, mas ele diz agora você se empenhe para associar com a sua fé um comportamento diferente. E ele fala da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade e do amor. Coisas que ele diz devem ser associadas à nossa fé. Ou seja, devem ser apresentadas juntamente com a nossa fé. Associadas à fé, essas qualidades enumeradas aqui do versículo 5 ao versículo 7. Associe com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Do que Pedro está falando a respeito dessas coisas que ele coloca aqui para nós? Fé não pode apenas ser algo que eu digo que tenho, mas tem que ser algo que eu mostro que tenho. Com a fé você associa a virtude. O que é virtude, irmãos? Qualidades, boas qualidades. Como é o nosso testemunho? Dizemos que cremos em Deus, mas não apresentamos nenhuma virtude. É compatível isso com aquilo que falamos? Falamos algo, mas vivemos outra coisa? Não temos virtudes para apresentar? É uma questão simples colocada pelo apóstolo Pedro. E acompanhada dessa virtude, ele fala do conhecimento. E o conhecimento é uma base para a nossa vida. Só que o conhecimento precisa ser buscado. Veja, Deus está pronto para revelar o conhecimento, mas eu tenho que estar pronto para recebê-lo. Eu tenho que estar desejoso de recebê-lo. Deus me deu a fé, mas o conhecimento eu tenho que buscar. Você concorda? Deus nos deu fé, mas eu preciso buscar o conhecimento. Será que hoje nós, igreja do Senhor, temos buscado o conhecimento de Deus? Temos buscado o conhecimento da sua palavra, dos seus princípios? Basta a gente ver a frequência aos cultos, a frequência à escola bíblica dominical. Nós estamos buscando,
a frequência aos eventos, nós estamos querendo conhecimento, conhecimento nos é oferecido, mas nós nos interessamos por ele. Segundo Pedro, isso deveria ser alguma coisa que acompanha a minha fé, porque é uma consequência natural desse meu desenvolvimento de fé. Com a fé eu associo a virtude, com a virtude eu associo o conhecimento, que é base para tudo isso. E aí logo depois ele diz, e ao conhecimento o domínio próprio. Como eu vou me dominar se eu não tenho conhecimento daquilo que é aprovado e que é reprovado por Deus? Domínio próprio em quê? Nas coisas que Deus aprova e nas coisas que Ele não aprova. Então todas essas coisas estão associadas. O domínio próprio, ele fala conosco a respeito do equilíbrio. Por que é importante o domínio próprio? Porque é ele que vai nos mostrar se somos ou não pessoas equilibradas. O que adianta eu dizer assim, eu tenho muita fé em Deus, eu creio demais no Senhor, mas eu não tenho equilíbrio nenhum na minha vida. Mas eu sou uma pessoa que qualquer coisinha me estouro, qualquer coisinha explodo, passo dos limites e ainda cinicamente digo, não é meu jeito. Eu sou assim. É meu temperamento. Eu sou pavio curto. Não, você é um comediante. Você está de brincadeira comigo. Porque a Bíblia diz que eu devia ter, junto com a minha fé, virtude, conhecimento e domínio próprio. Se espera isso. Não é vantagem, é o mínimo esperado. Que eu que digo que tenho fé, tenha também domínio. O que adianta ter tanta fé se eu não consigo dominar a mim mesmo? Lembra do que dizia Tiago também em sua epístola? Se você tem fé, mostre que você sabe refrear sua língua. Mostre que você consegue dominar a língua. Olha, se eu não domino a língua, eu não domino nada. E ele diz, se você dominar a língua, você domina tudo. Domínio próprio passa por isso. Aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, nossas atitudes, nossas reações, quando alguém nos faz alguma coisa, se saímos ou não da linha, é de domínio próprio que ele está falando. Então, Pedro coloca as coisas de uma maneira muito simples. A minha fé, que foi dada por Deus, como tudo aquilo que já disse aqui, que você já está cansado de saber, ela agora precisa ser acompanhada dessas outras coisas que são ditas aqui. E somado a tudo isso, ao equilíbrio do domínio próprio, ele diz agora a perseverança. Porque a perseverança é aquilo que me faz permanecer. Não adianta eu ter picos de fé, não é? Algumas pessoas vivem assim, de picos na sua vida. Agora eu estou com a fé lá em cima. Mas basta que aconteça alguma coisa ruim, que eu estou com a fé lá embaixo. Basta que eu tenha alguma perda, que eu já estou blasfemando de Deus. Basta que alguma coisa não dê certo na minha vida, que Deus já não me vê mais na igreja dele. Não é? Aí a Bíblia fala de perseverança. A perseverança é fundamental. Como já disse aqui várias vezes, ninguém precisa perseverar em coisa boa. Perseverança é uma palavra que a gente só usa, só aplica quando há uma coisa ruim e mesmo assim eu permaneço. Né? Você não precisa perseverar para comer picanha, como já disse aqui várias vezes, né? Não precisa perseverar para comer uma picanha. Todo mundo gosta, né? Agora, para uma coisa ruim, aí você tem que perseverar. Tem que permanecer. Mesmo quando dá errado, estou lá, estou firme. Mesmo quando tudo não é como eu quero, eu estou ali renovando a minha fé. É disso que Pedro fala. Então, a fé sem a perseverança, ela não vai adiantar muita coisa, que ela vai viver de picos, né? Eu tenho um momento que eu estou lá no alto e outro momento eu estou lá embaixo. Mas a perseverança não. Ela faz com que eu mantenha, juntamente com o equilíbrio do domínio próprio, uma constância na minha vida. A nossa fé precisa ser constante. Ela foi dada por Deus, mas agora ela precisa ser alimentada pela gente, com conhecimento, com todas essas coisas que ele está aqui nos dizendo. E essa minha permanência gerada pela perseverança, ela vai motivar, como ele diz aqui, a minha piedade. A piedade é a atitude de reverência, a atitude de temor.
Perseverança e piedade andam juntas, não é? A piedade não é aquele sentimento de pena que a palavra nos lembra, mas quando a Bíblia fala de piedade, ela fala de reverência, de vida em reverência a Deus. Isso tudo precisa acompanhar a nossa fé. E Pedro também fala a respeito dessa piedade, quando ele diz aqui que essa piedade tem que ser acompanhada pela fraternidade. Olha outra coisa importante aqui. Veja como ele faz um apanhado completo da nossa fé. Se eu tenho fé, eu preciso estar na igreja, irmãos. Não existe crente em casa, como já disse várias vezes aqui. Não existe culto online. Passar pela internet é um recurso da modernidade, mas o culto é aqui. É aqui que o culto acontece. Porque é aqui que eu estou com os irmãos. Não há culto a eu sozinho, lá no Alasca. Você está vendo uma pregação, mas o culto é aqui com meus irmãos. A fé se exercita na fraternidade. E fraternidade vem de fraterno, que só tem sentido se for ao lado de alguém, do meu irmão. Então Pedro vai dizer para a gente que a fé tem que ser acompanhada de todas essas coisas. Eu preciso sentir prazer na fraternidade. Tem gente que diz assim, não, eu gosto da igreja, eu gosto de ouvir pregação, gosto de louvor, mas eu não gosto de gente. Então, tem uma coisa errada com você. Não quero me relacionar com ninguém. Eu até entendo que hoje a gente vive um mundo complicado, de muita gente decepcionada, ferida, não é verdade? Porque foi traída, porque viu coisas que não queria ver e foi decepcionada. E a igreja hoje em dia é um antro de decepção, irmãos. Porque a gente tem pessoa, tem gente na igreja. Se só tivesse robô na igreja, não teria nenhuma decepção na igreja. Porque o robô, ou ele funciona ou ele não funciona. É simples, né? A decepção que o robô pode gerar é ele não funcionar. Mas gente não, gente é complicado. E é sim, é normal. Mas isso não pode fazer com que eu não acredite nas pessoas. Se eu creio em Deus, eu tenho que crer na transformação das pessoas. Eu preciso acreditar na fraternidade. Eu preciso acreditar que eu necessito de relacionamento. Isso é óbvio. Não é porque eu fui traído que eu nunca mais vou confiar em ninguém. Não é porque eu amei e não fui correspondido que eu não vou mais amar ninguém. Não foi isso que Jesus fez. Jesus amou de tal maneira e foi para a cruz. Foi traído, foi envergonhado, não é, irmãos? E nem por isso deixou de amar. Então a gente precisa entender que a fé, ela me leva à fraternidade. E a fraternidade me leva para a igreja, para os irmãos. Me leva para um ambiente em que eu me reúno para conhecimento, para exercitar a paciência, o domínio próprio, né? Para me alimentar, para permanecer com perseverança, né? E também para espalhar o amor. Mas antes de espalhar o amor, a Bíblia deixa isso também bem claro. Antes de eu pensar em salvar o mundo, eu tenho que arrumar meu quarto. É bem claro isso, né? Antes de eu pensar que eu vou salvar o mundo, eu tenho que cuidar da minha casa. Antes de eu pensar no mundo, eu tenho que pensar nos de casa. Por isso Pedro coloca aqui a fraternidade antes do amor. Aí ele vai dizendo aqui, ó, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. A fraternidade é o relacionamento entre os irmãos. E o amor, aí a gente vai espalhar o amor para o mundo inteiro. Mas primeiro, relacionamento entre os irmãos. Tudo isso é colocado por Pedro como uma consequência da minha fé, como um desenrolar, um desenvolvimento da fé que Deus me deu gratuitamente, como ele diz aqui. E aí, se isso acontecer, aí nós vamos ter um resultado. E qual é o resultado falado por Pedro?
que é aquilo que Deus espera para a vida da igreja. Aí ele começa a dizer isso no versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vocês, e além de existindo em vocês, aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pedro, então, fala de dois problemas aqui: o inativo e o infrutuoso. O inativo é aquele que não faz nada. E o infrutuoso é aquele que faz alguma coisa, mas não dá fruto. Ele até faz alguma coisa, se mexe, mas não produz o fruto. E aí, Deus quer que você seja inativo? Deus quer que você seja infrutuoso? Nenhuma coisa nem outra. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Fazendo exatamente o que ele diz do verso 5 ao verso 7, associando com a nossa fé a virtude, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Aí eu não vou mais ser infrutuoso. Aí eu não serei mais inativo, improdutivo. Não, porque a minha fé, que foi gerada por Deus, foi aproveitada por mim e foi colocada em prática. A fé sem a prática não tem nada a acrescentar. Então a consequência é a gente não ser assim. Versículo 9, ele continua falando da consequência. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, qual é o predicado que Pedro usa aqui? É o quê? É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha como ele diz de maneira simples. Se você que recebeu a fé não a desenvolver com essas coisas que precisam ser associadas a ela, que ele diz do verso 5 ao 7, se em você essas coisas não estão presentes, você é cego. E por que você é cego? Porque você consegue só ver o que está perto. Então veja, é um cego que vê. É um cego com miopia. Porque ele só vê o que é perto. Está longe, ele não consegue mais enxergar. Só consegue ver o que está aqui coladinho. Lá longe, a visão é curta. E quem está dizendo isso é Pedro, não sou eu, não fique com raiva de mim. Ele diz, se em você essas coisas não acompanham a sua fé, ele o qualifica como cego. E além de cego, esquecido, desmemoriado. Porque ele fala assim, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele diz assim, é como se você fosse um tipo de ingrato, de alguém que recebeu de Deus tanta coisa boa, fé, dom de Deus, salvação, dom de Deus, perdão dos seus pecados, dom de Deus, misericórdia, graça, tudo foi recebido de graça, as promessas doadas, como ele disse lá no início, tudo isso dado de mão beijada para você, e você se esquece que você foi perdoado. E não vive nada disso que a palavra está vivendo aqui. Que tipo de fé você tem? Ele diz, você é cego. Você só vê o que está na tua cara, mas não vê o que está mais adiante. E aí você simplesmente ignora que os seus pecados foram perdoados e que você deveria ter a sua vida pautada por esses princípios afirmados por Deus. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, empenho cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu fui vocacionado, você foi chamado, vocacionado. A gente pode usar a expressão somos eleitos de Deus? Somos, não tem nada errado nessa expressão, né? Alguns exageram a expressão, mas a expressão é bíblica e verdadeira. Se eu disser para você, você é um eleito de Deus, você é um vocacionado por Deus, você foi chamado, eu fui chamado por Deus. Você sabe que você foi chamado por Deus? Você ouviu a voz do Senhor, Ele te chamou para a salvação.
Ele te vocacionou para o céu, o teu chamado é o céu. Você é um eleito de Deus para estar no céu. Tudo isso é verdadeiro. Mas Pedro diz assim: procure com diligência cada vez maior, com esforço cada vez maior, confirmar isso, para que isso não seja apenas um discurso, um título, uma palavra, mas para que isto seja evidenciado na nossa vida através de atitudes. Que atitudes? Com a minha fé, eu associo a virtude, coisas boas. Conhecimento, eu sempre procuro conhecer mais. Domínio próprio, esse conhecimento transforma a minha vida, eu me domino. A perseverança, mesmo quando as coisas vão mal, eu continuo. Essa perseverança gera piedade na minha vida, reverência a Deus. E com essa piedade, eu consigo me relacionar com os irmãos, porque eu sei que ninguém é melhor do que ninguém. Eu também sou tão ruim quanto aqueles que eu critico. Então, eu tenho fraternidade por causa disso, e com essa fraternidade eu manifesto o amor. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Para que a nossa fé não seja algo que a gente fala, mas seja algo que a gente vive. É isso que está em jogo aqui. E aí a minha eleição, a minha vocação é confirmada, é evidenciada através da minha vida. Porquanto, se você proceder assim, não vai tropeçar em tempo algum. Pedro então fala das consequências da gente viver isto. A firmeza, a vida, o comportamento vai ser mostrado que nós cremos em Deus e não apenas cremos, mas desenvolvemos aquilo que Ele nos deu de presente. E ele termina no verso 11 dizendo: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um suprimento abundante de alegria na nossa entrada no céu. Veja, Pedro não está condicionando a entrada no céu a essas coisas, porque elas não são condicionadas. Mas ele está falando da alegria que nós teremos no céu. Só que a alegria que nós temos no céu, vamos ter no céu, tem que ser vivenciada aqui na terra, através da mudança da nossa vida. Resumindo, é o que Pedro fala no início da sua carta para toda a igreja. Como é a nossa fé, como ela deve mudar a nossa vida e aonde ela vai nos levar. Essa é a fé que leva à salvação. E essa é a fé que eu e você temos que ter em Deus. E a nossa parte é a diligência. A nossa parte é o compromisso, é o esforço, é a transformação. Não é a conformidade com o que é ruim. Ah, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Não, Deus não me deu fé para isso. Ele me deu fé para a minha natureza ser transformada e eu ter uma vida diferente. Amém, irmãos?